Gálatas capítulo 2, perícope dos versículos 11 a 21. Ainda estamos naquela série de Gálatas. Hoje à noite o presbítero Robson Lima prega no capítulo 3. E nesta manhã nós vamos dar uma ênfase especial. Então, Gálatas 2, 11 ao 21. Diz o seguinte a palavra de Deus na nossa versão. Quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam contra ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ó Deus amado e poderoso, tu conheces o meu coração e tu sabes que essa manhã eu estou subindo aqui como um doente, pregando para pessoas que estão doentes e precisam da tua palavra também, ó Deus. Fala comigo, fala com eles, transforma os nossos corações essa manhã, para a glória do teu Filho e em nome dele, amém. Meus irmãos, eu quero usar a expressão de um pastor norte-americano chamado Steve Taylor. Eu quero te convidar para um funeral essa manhã, né? E para ficar um pouco mais intrigante, esse funeral, dentro dos versículos 19 a 20, é o foco que a gente vai ter essa manhã, o funeral é o seu. Eu acho que você nunca recebeu um convite assim, né? É o convite que eu tenho que te fazer essa manhã e você vai entender o porquê. Mas antes de eu te explicar o porquê desse convite, você vai querer aceitar, por incrível que pareça, vamos para uma rápida contextualização dessa perícope aqui. Veja bem, hoje eu não vou pregar expositivamente, ou seja, versículo por versículo, como nós fazemos costumeiramente, né? Meu sermão vai ser um pouco menor e a gente vai focar em 2 versículos mais específicos. Mas de uma forma contextual aqui. Paulo, nessa perícope do 11 ao 21, ele vai confrontar, como diz os primeiros versículos, face a face a Pedro, por causa da hipocrisia que se instaurou naquele ambiente ali. O que aconteceu? Antes dos judaizantes chegarem, daqueles que eram da circuncisão, daqueles que achavam que você tinha que ter Cristo, mais as obras, mais a circuncisão, mais a lei de Moisés, antes desse povo chegar, Pedro estava comendo com os gentios tranquilamente. Pedro não tinha problema nenhum com isso, nenhum. Quando esse povo chegou, ele se afastou. Ele se afastou e Paulo falou assim, olha, eu não estou te entendendo. Você entende o verdadeiro evangelho? Você entende que a salvação é só por meio, mediante Cristo Jesus? E agora você se afastou com medo da circuncisão? Ele confrontou Pedro face a face. Meus irmãos, o versículo 16, nesse contexto aqui, é a chave. Olha só, olha na sua Bíblia. Isso aqui é a argumentação de Paulo. Sabendo, contudo, que o homem, Pedro, não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que ele está falando aqui? Claramente, meus irmãos, não há forma nenhuma de ser justificado a não ser por Cristo. Guardar mandamentos, guardar normas, guardar faça ou não faça, normas de conduta, isso não vai te salvar. É o que Paulo está falando claramente para Pedro aqui. Claramente. Agora, pense comigo em dois tipos de pessoas que estão dentro desse contexto aqui. Dois tipos de crentes que poderiam vir à igreja, que geralmente vêm. O primeiro crente é aquele que frequenta os cultos regularmente, dá as suas contribuições financeiras à igreja, até ora com os irmãos, é simpático, fica no final do culto, cumprimenta a gente na hora da saída e tal. Quando ele morre, ele chega lá no céu e, numa teologia católica, né, acredita-se que existe um anjo que fica anotando as suas coisas boas. Né? Aí chega aquele anjo e fala assim, olha, frequentou os cultos, cheque. Contribuiu à igreja, cheque. Foi um cara gente boa e fez boas obras, cheque. Pode entrar porque você foi um cara gente boa lá embaixo. Agora, essa pessoa que veio na igreja com essa motivação, ela quis ganhar o céu pelos seus próprios méritos. Agora, pensa num segundo público, e eu rogo a Deus que nós estejamos nesse segundo grupo de pessoas que vêm aqui em resposta ao que Deus fez nas nossas vidas. Deus, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, o Senhor me salvou, e por isso eu estou aqui. Por isso eu cultuo ao Senhor, não porque o Senhor pode dar alguma coisa, porque o Senhor pode, mas pelo que o Senhor é. Esse é o segundo tipo de pessoas. Paulo está falando claramente aqui, olha, vocês não podem ganhar o céu de nenhuma forma, vocês não podem conquistar a salvação de nenhuma forma, é por graça imerecida por si só. Bem, tecnicamente, o contexto basicamente é esse, né? Se você tiver mais aguçado para aprender um pouco mais desse contexto aqui à noite, eu recomendo que você venha, tá? Agora, desenvolvendo. Meus irmãos, os versículos 19, originalmente, 19 e 20, olha aí a sua Bíblia. A parte B dele, finalzinho, está escrito, estou crucificado com Cristo. Na língua que foi escrito o Novo Testamento, todos nós sabemos, é a língua grega, o grego koiné, o grego comum, não existe mais isso, não é o grego falado hoje na Grécia. Esses dois versículos estavam juntos. Então, o versículo original, no grego, quando Paulo escreveu, seria, corrido, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Preste atenção em uma coisa aqui. Você está morto. É a primeira coisa que você precisa lembrar. A primeira parte do versículo diz, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive mais, não são os meus desejos que vivem mais, não são as minhas posições, não é nada disso, é o Espírito de Deus que vive em mim. Essa é a promessa de Mateus capítulo 28, quando ele faz o grande comissionamento, envia os discípulos a todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e tal. Eis que estarei convosco nos dias bons. Eis que estarei convosco na saúde. Eis que estarei convosco na prosperidade. Eis que estarei convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Na pessoa do Espírito Santo enviado por ele. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu não sei se você foi em algum cruzeiro, talvez um veleiro, e que você vê água para todo lado. No horizonte você só vê água, água. Você pensa, gente, se eu cair aqui, acabou. Não tem como, é muito distante, quilômetros e quilômetros da praia. Pensa se você cai e escurece, e você não vê nada, nada, absolutamente nada. E lá distante, em algum momento, você vê um farol. Aquele farol te guia, você vai nadar para ele, o seu instinto natural é esse, né? Porque você acredita que vai haver algum lugar firme para você se apoiar lá e pedir ajuda, SOS, alguma coisa. Na nossa vida, no mundo que nós vivemos, Cristo é o único farol que nós temos. É o único. Nesse mar de tribulação que a gente vive, eu sei que você passa muita coisa. Ninguém vive uma vida plena, sem nenhum tipo de tribulação, de nenhum tipo de problema, nenhum.
A nossa vida, a nossa carne é caída, não é verdade? Nós pecamos, isso nos incomoda, isso nos entristece, isso afronta a Deus. Nós precisamos olhar para o farol, que é Jesus Cristo, né? Precisamos mesmo. Pensa se você estivesse se afogando, você tem que nadar para o farol, que é Jesus Cristo. Ele é a única esperança de salvação que a gente tem, meus irmãos. A única. E aqui está o convite real para o seu funeral. Você tem um novo dono agora. Você tem um novo Senhor agora. Você não pertence mais ao império das trevas. Ele te tirou de lá. Não é isso que diz Colossenses 1, 13 e 14? Ele nos libertou de onde? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, no qual, ou seja, nele, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Umas páginas à frente aí, abra comigo em Colossenses 2 agora. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 2, olha só. Vamos ler junto. 2, 12 a 15. Tendo sido sepultados... E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou da escravidão que nós tínhamos naquele mundo e nos transportou para um outro reino. Nós temos um novo Senhor, um novo rei. Nós representamos um outro governo, um outro governo. Isso é fantástico. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, então, é que nós fomos crucificados com Cristo. E se a gente foi crucificado com Cristo, a gente também ressuscitou com Ele para uma nova vida, para uma nova realidade. Olha a segunda parte do versículo 20. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa nova vida que você tem não é uma vida irreal, não é uma vida só espiritual, é uma vida prática. Deus te resgatou do império das trevas para uma vida cristã prática. É para você ser honesto no seu dia a dia. É para você professar Cristo nas suas menores tarefas. É para você crer no farol da sua vida quando você está nos momentos difíceis na sua casa onde ninguém está te vendo. Deus te resgatou para isso, para a sua fé ser uma fé prática, não uma fé de conceitos difíceis, não uma fé de livros enormes, uma fé prática, uma fé que você consegue vivê-la. Para isso Ele te resgatou. Porque a sua fé, o momento que ela mais faz sentido é quando você precisa usá-la, né? Eu brinco que quando a gente está estudando a Bíblia no curso, lendo as coisas, conceitos, lendo grego, lendo hebraico, essas coisas assim, isso não adianta de nada. Isso só vai servir de alguma coisa quando eu precisar olhar para a Escritura e falar assim, Senhor, eu preciso, fala comigo. A sua fé serve nesse momento, em todos os momentos da sua vida. E para isso, quando nós somos crucificados com Cristo, nós ressurgimos, nós ressuscitamos para uma nova vida, né? E aí Colossenses 3, do 1 ao 3, vai dizer outra coisa fantástica. Nós precisamos buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Portanto, se fostes ressuscitados, ou seja, se você foi nascido de novo, se você foi ressuscitado, se você é uma nova criatura, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo.
com Cristo em Deus. Meus irmãos, a gente já desfruta de um novo viver aqui, sabe? Porque o nosso consolo é outro consolo. Na morte nós temos outro consolo. Na doença nós temos outro consolo. Nos problemas financeiros nós temos outro consolo. Jesus é o único consolo real que a gente tem. O único consolo. Olha aí, no capítulo 5, à frente de Gálatas. 5:16. Gálatas 5:16, 17 e 25 e 26. Olha, digo, porém, 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos desenfreados da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E o 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Procuremos a santificação, diz a Escritura, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a segunda coisa, você já desfruta um novo viver nesse corpo que você está, um corpo caído, um corpo corrompido, mas você não era o que você era antes. Você não é a mesma coisa. Você tem muito para melhorar. Deus ainda vai fazer muitas coisas em nossa vida, mas você não era o que você era antes. Porque o Espírito de Deus está operando dentro de nós. E a gente sempre fala, né, que a maior mudança que existe é a mudança de dentro para fora. Quando nós vemos uma mudança, já é o resultado daquilo que Deus está fazendo, às vezes, há muitos anos. Muitos e muitos anos. A gente ouve muito falar, né, de irmãs que têm maridos não crentes e que oram por eles, oram quando eu era menor, e irmãs que falavam assim, eu orei por fulano 30 anos. Eu ouvi um caso, numa época, que uma irmã, líder na igreja até, ela orou pelo marido dela mais de 30 anos, literalmente. O marido dela se converteu e virou pastor daquela igreja, depois de uns 5 anos. Isso é perseverança. E a gente não tem muito disso. Ninguém gosta de esperar. A verdade é essa, né? Ninguém gosta de ficar orando esse tempo todo. Ninguém gosta de ficar esperando para receber qualquer coisa. Ninguém, nesse mundo de segundos, milésimos que a gente tem, ninguém gosta de esperar. Ninguém. Agora, se você foi crucificado com Cristo, se você for ressuscitado com Ele, você precisa pensar nas coisas lá do alto. Você precisa ter uma certeza sobre isso tudo. Ele te ama. A gente não está falando de um Deus que criou todas as coisas e deixou as coisas acontecerem para ver no que vai dar. De repente ele olhou assim, nossa, deu errado, né? Vou voltar que deu errado. Ele não olha assim. Ele te ama. E ele te amou, não foi agora, foi na eternidade. Diz Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele. Você não tinha feito nada, nem bom nem mal, ele te escolheu. Ele te escolheu. E olha, eu não sou pentecostal, mas está quente aqui, não está? Meus irmãos, eles vão ligar o ar aqui. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Você sabe a diferença entre bons conselhos e boas notícias? Boas novas. A gente fala que o evangelho são as boas novas, né? Você sabe a diferença de bons conselhos e boas novas? Um pastor, esses dias, estava falando sobre isso, eu achei interessantíssimo. Douglas Wilson. Ele falou assim, olha, bons conselhos é uma professora chegando na sala de aula e falando assim, olha, estudem bastante, leiam a matéria em casa, revisem o conteúdo, porque vocês vão ter uma prova final. E só vocês vão conseguir ir bem nessa prova final se vocês souberem o conteúdo da matéria. Então, depois de algumas semanas, a prova final chega. Você que estuda, você que faz faculdade, sabe que a semana de provas é uma semana terrível. Eu faço 10 provas em uma semana, então é aquela semana que a gente fica com o olho fundo, né? A semana final chega, da prova final chega. E essa professora entra na sala, nos corredores, e vai olhando as pessoas fazendo a prova final. E ela chega num aluno e vê que a folha da prova está em branca. Do mesmo jeito que ele entregou, o aluno está. E o aluno olhando pasmo, inapto, ele não consegue fazer nada do que a prova pede. E ela chega para ele e fala assim, olha, outro bom conselho. Ela fala, olha, se esforce um pouco mais, tente lembrar aquilo que você estudou em casa, preste um pouco mais de atenção, relaxe, faça a prova com calma. Um bom conselho também, né? Todo mundo já recebeu conselhos assim na escola. Todo mundo. Agora, pense, isso são bons conselhos. Agora, pense essa professora chegando para aquele aluno e falando assim, eu sei que você não vai dar conta da prova.
Eu sei que você não vai conseguir cumprir isso aí. Levanta daí, eu vou fazer a prova. Você. Isso é boas novas. Alguém tomou o seu lugar. Pensa naquela prova difícil. O seu professor chega e fala assim, não, levanta daí que eu vou fazer a prova. E vou te dar os pontos. Não é algo maravilhoso? Isso são boas notícias. Isso são boas novas. Isso é uma ilustração muito simples, que eu geralmente nem gosto de usar esse tipo de coisa, mas que revela que alguém assumiu o nosso lugar naquilo que nós deveríamos fazer. E nós recebemos os méritos dele. Olha que incrível! Nós recebemos a justiça dele. E nós somos salvos pelas obras dele. Pelos méritos dele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é o Evangelho. Isso você precisa entender. E aqui eu vou falar alguma coisa que você precisa gravar. Deus te ama em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo, não há amor salvífico. Há só ira de Deus. Ah, mas fulano de tal é tão bom, só falta ser crente. Então falta tudo. E a gente conhece gente assim, né? Gente que é ética, gente que é honesta, gente que é assim, impecável. E a gente usa isso sempre. Só falta ser crente, então falta tudo. Porque quando chegar o grande julgamento, naquele grande dia, se não for pelos os méritos e as obras de Cristo, ele vai para o inferno. É só pelas obras de Cristo. E agora eu quero que você grave duas coisas. A primeira coisa, voltando ao início, você precisa morrer. Não é um convite legal, não é um convite que você quer receber via Facebook, você não quer receber um Sedex 10 escrito assim, você precisa morrer. Não é um negócio legal, mas você precisa morrer. Eu preciso morrer. Todos os dias a gente precisa morrer. Morrer para esse mundo, morrer para as atrações desse mundo, morrer para tudo que se opõe a Deus. Não importa o que você pensa, importa o que a Bíblia diz. Porque se a gente relativizar a Bíblia, a gente perdeu qualquer padrão de moral, qualquer referencial de moral. Se a gente relativizar isso aqui, acabou a moral, a ética, tudo. Até o direito, o não matar, o não roubar, tudo baseado na lei judaica, tudo. Se a gente relativiza isso aqui, relativiza-se tudo, absolutamente tudo. Um artigo essa semana, durante esses problemas com essas exposições aí, que não estão sendo tão boas, né? Um cientista político soltou um artigo dizendo que, aliás, um cientista social soltou um artigo dizendo, em inglês, falando que nos Estados Unidos ele fez uma pesquisa e tal, e os pedófilos, eles precisam ser melhor compreendidos, porque eles também amam as crianças. Eles também fazem o que eles fazem com sentimento de amor. A verdade está sendo relativizada. E é algo muito sutil, né? Que 5 anos atrás, talvez 5, né? Um pouco mais. Seria impensável, todos vocês provavelmente viram, está rodando nas redes sociais aí, alguém me mostrou, um comercial da Omo, novo, sobre os gêneros. Crianças, os meninos podem brincar com os brinquedos de menina, e as meninas podem brincar com os brinquedos de menino. O que importa é ser feliz, o que importa é sujar, porque sujar faz bem. Comercial da Omo. A nossa verdade está sendo relativizada, não existe mais absoluto mais, tudo é líquido, tudo é fluido. Meus irmãos, existe só uma razão pela qual a gente existe, né? É para glorificar a Deus. Essa é a razão que eu existo, para que você existe. A única forma que Deus fala conosco de forma salvífica é através da palavra dele. Aqui que está, que você precisa saber. Aqui que está. Não é no pastor, não é na igreja presbiteriana, não é na denominação, é na Escritura que está. É na Escritura. E segunda coisa, e aqui eu encerro. Quando ele te deu vida, você estava morto. Eu sempre repito isso aqui. Um morto no necrotério não pode falar nada, não pode pedir nada, não pode escolher nada. Não pode. Deus te chamou e te deu vida. Você estava morto, você não queria Ele. Ele te trouxe a vida. E falou, agora eu te dou uma nova vida. Uma nova vida. Vida eterna. Vida eterna. A linguagem de 2 Coríntios 5, 20, Paulo está falando sobre ele mesmo como embaixador de Cristo, né? E o contexto diz que todos os crentes que também imitam Jesus são embaixadores. Eu gosto muito disso. Essa é a área do direito que eu mais gosto, é o direito internacional.
embaixador representa um outro governo. O embaixador representa um outro país. Aonde ele fica é inviolável. A embaixada é inviolável. Você vê vários casos de gente se refugiando em embaixadas ao redor do mundo. Ninguém consegue penetrar numa embaixada. Existe um acordo internacional que proíbe esse tipo de coisa. Nós representamos um outro governo, de um outro reino, de um outro Senhor. Nós representamos o reino de Deus. Isso é importante por quê? Porque a gente pensa que a vida acaba aqui, né? A gente vive como se acabasse aqui. A verdade é essa. A gente se preocupa com os títulos dessa vida, com os status desse mundo, com os recursos que a gente tem, com a segurança e o conforto que a gente tem, porque a gente pensa que aqui é o fim. Acabou aqui, eu tenho que ter feito tudo o que eu quis aqui. Porque acabou, acabou. Um filósofo da USP chamado Leandro Carnal, ele fala sobre isso. Eu falo, eu sei que eu vou morrer, eu vou virar pó. Acabou, 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 acabou. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar de mim. Então eu tenho que viver o máximo que eu puder aqui e agora. Que triste, que depressivo isso. Porque se você crê só para essa vida, se você crê em Cristo, ou se você nem crê, se você crê nas coisas só para esse momento aqui, você é o mais miserável dos homens. Que Deus nos dê a consciência de que nós estamos rumo a uma jornada para a eternidade, meus irmãos. William Barclay falava que a vida é uma ponte, a gente está atravessando rumo à eternidade, Márcia. Rumo à eternidade. Eu vou te encontrar lá. Eu vou encontrar os meus irmãos lá. E lá não vai ter dor, não vai ter pecado, não vai ter sofrimento, não vai ter crise. Não vai ter nenhuma das lutas que a gente tem que esmurrar o nosso próprio corpo todos os dias para tentar levar uma vida santa, sabe? E muitas das vezes a gente perde, lá não vai ter nada disso. Porque o Senhor vai ser a nossa própria luz, pela eternidade. Que Deus nos abençoe e nos aplique essa palavra. Amém. Segundo aos Coríntios,